Oi, turma. Oi, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Professor Jânio, estou passando aqui para ajudar vocês na correção da nossa atividade da semana 2 do nosso PET, volume 3, PET especial para a turma do terceiro ano noturno. Esse PET, mais uma vez eu quero lembrar vocês, que é uma adaptação do PET do estado da SEE Minas Gerais, adequando aí a carga horária de vocês. As questões que aparecem nesse PET também aparecem no PET do estado, só que com numeração diferente e quantidade de questões menores, uma vez que a turma do diurno tem mais aulas do que a turma do noturno, tá certo? Essa semana 2, estamos focando o estudo das funções, em especial as funções divididas por parte. Vamos lá? Então a questão 1 é uma questão para a gente analisar esse gráfico, tá? Nós vamos resolver a questão 1 baseada nesse estudo desse gráfico, considerando o seguinte gráfico de uma função definida por partes. Responda o que se pede. Primeiro, vamos entender por que essa função é chamada função por parte. Então essa função ela é formada por segmento de retas. Observe o traçado aqui. Começa lá do zero e vai subindo até chegar na altura do 4 do eixo Y. A partir do 4 do eixo Y, permanece na mesma altura, 4, permanece até chegar no x igual a 7. X igual a 7. A partir de x igual a 7, ela torna a ter um crescimento, tá? Cresceu até atingir a altura máxima, que é y igual a 8. A partir de y igual a 8, ela começa a ter um decrescimento, ou seja, baixar, vai diminuindo o valor de y até chegar no valor de y igual a 2. Outra parte pega a partir do x igual a 12, que é o y2, quando o x é 12, e ela começa a ter um novo crescimento, cresce até chegar no y igual a 6, e o x nesse momento é 14. A partir do x igual a 14, essa função começa a ter um outro decrescimento e vai até o 16 e para. Então eu tenho uma função que começa crescendo do zero do x até chegar no 4 do x. A partir do 4 ela permanece constante, não aumenta nem diminui, até chegar no x igual a 7. A partir do x igual a 7 ela torna a ter um crescimento e vai até o x igual a 9. A partir do x igual a 9 ela decresce até o x igual a 12. Do x igual a 12 ela torna a ter um crescimento e vai até o x igual a 14. E do x igual a 14 ela decresce até o x igual a 16. Beleza? Essa é a informação para a gente dividir a função por parte. Por isso a gente chama a função por parte, porque ela é dividida em partes. Letra A. Qual é a lei da função y igual a f de x para 0 menor que x, menor ou igual que x, menor ou igual que 4? Ou seja, no intervalo de 0 até 4. Observe que nesse intervalo de 0 até 4, cada valor de x é igual ao valor do y. Quando o x é 0, y é 0. Quando o x é 1, y é 1. Quando o x é 2, y é 2. Quando o x é 3, y é 3. Quando o x é 4, y é 4. Ou seja, o valor de x é igual ao valor do y. Então, eu vou dizer o seguinte, para o intervalo de 0 até 4, de x de 0 até 4, a f de x é o próprio x, ou y igual a x, tá? Nós chamamos essa função de função identidade, tá bom? Eu posso escrever f de x igual a x, ou posso escrever y igual a x, tá bom? Duas maneiras de escrever. Essa aqui é a letra minúscula, tá? Quando a gente vai trabalhar com função, a gente trabalha com letra minúscula, beleza? Então, quando eu vou... Deixa eu colocar aqui minúsculo logo, senão daqui a pouco eu esqueço. Y igual que x. É sempre bom orientar o aluno
quando a gente está trabalhando aqui a letra minúscula, porque quando a gente coloca a letra maiúscula, eu passo a ter um outro tipo de função chamado família de funções, tá certo? No estudo mais avançado, vocês poderão ver as famílias de funções, aí você vai usar a letra maiúscula para diferenciar. Então, nesse primeiro intervalo, eu tenho aqui a primeira parte da função, a nossa chamada função identidade, tá bom? F de x igual a x, é o que a gente chama de lei da função, tá? Que eu posso escrever desse jeito aqui, ou, isso aqui é ou, duas maneiras, né? Ou y igual a x, que também é a própria lei da função nesse intervalo. Pede também qual é a função no intervalo de 4 até 7. Então, olha aqui, de x igual a 4 até 7, esse intervalo a função ficou constante, ela não cresceu, permaneceu sempre y igual que 4. Então, nesse intervalo, eu tenho f de x igual a 4, também posso escrever, ou simplesmente y igual que 4. Então, duas maneiras também de eu escrever, é o que a gente chama de função constante. Toda vez que a f de x é igual a um determinado número, essa função é chamada de função constante, tá? Não altera o valor. Naquele intervalo permaneceu sempre o valor y igual a 4. Tudo bem? Então está respondido aí a questão número 1 da semana 2. A letra A da questão número 1. Tem a letra B também. Tem mais ainda. Qual é a imagem da função? Ou seja, qual é o conjunto imagem da função? No caso aqui é a função toda a linha verde representa a função. O conjunto imagem, eu vou olhar os valores de y. É como se eu pudesse pegar esses pedaços de reta aqui e arremessasse eles, imprimir eles aqui na reta y, imprensar eles aqui na reta y. Quando eu empurro eles aqui na reta y, eles vão pegar todo esse intervalo aqui do 0 até o 8, tá? Até o 8, ó. Acima do 8 não vai ter nada, e abaixo do 0 não vai ter nada. Então, o conjunto imagem dessa função é o intervalo de 0 até 8. Então, eu vou escrever, ó, imagem da função é igual ao conjunto, eu coloco uma chave para iniciar o conjunto, y que pertence aos números reais, esses números reais aqui é importante, tá? Então, eu vou destacar esse conjunto R, tal que 0 é menor ou igual que y, que é menor ou igual que 8. Quando eu escrevo isso aqui, quer dizer que o y está entre 0 e 8. De fato, está aqui entre 0 e 8. O menor y e o maior y. Tá bom? E todos os demais ajudam a formar a função, por isso eles são imagens dessa função. Conjunto de imagens, ok? Determine f de 14. Depois determine f de 14. F de f de f de 14. O que quer dizer isso? Determinar f de 14. Quem é a imagem de 14? Então eu vou vir aqui, vou pegar o x igual a 14 e vou elevar ele lá na reta, lá no gráfico. Achei aqui o ponto. Esse ponto eu vou lá no eixo y. Direciono o eixo y, vou achar aqui 6. Então f de 14, a imagem de 14 é 6. Vou escrever lá, ó. Imagem de 14 é igual que 6, está pronta a primeira parte. Agora eu quero a f da f de 14. Eu vou trocar esse parênteses aqui, que é f de 14, por 6. Então vai ficar f de 6. Então o que seria f de 6? Eu vou achar quem é a imagem da função quando x for 6. Pega aqui o x igual a 6 e vai lá no eixo y. Você vai ver que o x é 4 nesse valor. Então f de 6 é igual a 4. Então a f de 14, que é a mesma coisa da f de 6, é igual a 4. Tá bom? Agora, quem vai ser a f da f de 14? Tudo isso aqui dentro deu 4. Então quer dizer que eu preciso encontrar a f de 4. Quem que é a f de 4? Vamos olhar no gráfico. 4 está aqui o x. Quem vai ser a f de 4? Vai lá na linha verde e arremessa esse ponto lá no eixo y. F de 4 é o próprio 4. Então, quando o x é 4, meu y é 4. Então, quer dizer que a imagem de 4 é 4 também, nessa função. Então, eu vou lá e vou escrever que a f da f de 14 é igual a f de 4, que é igual a 4. Respondida a letra C. Agora nós vamos para a letra D. Quantos elementos tem o conjunto A formado por 10, f de 10, f de f de 10, f de f de f de 10?
pontinho, pontinho. Só pela reticência aqui, eu já posso garantir a resposta desse conjunto. Quantos elementos tem esse conjunto? A reticência significa que tem infinitos. Podemos afirmar que o conjunto A é infinito. Afirmar que A é um conjunto infinito. Se ele é um conjunto infinito, quer dizer que ele tem infinitos elementos, tá? Então, o conjunto A tem infinitos elementos, ou a cardinalidade de A é infinita, tá bom? O número de elementos de A é infinito. Beleza. Observe que não tem conta para fazer, é só observação, tá? Então, sempre que você vê esse conjunto com essa reticência no final, já pode garantir que é um conjunto infinito. Assim como esse conjunto aqui, que é um intervalo numérico, chama de intervalo numérico, é também um conjunto infinito, que vai do 0 até o 8, mas entre o número inteiro 0 e o número inteiro 8, existem infinitos elementos ali naquele conjunto. São exemplos de conjuntos infinitos. Quando você consegue determinar o total de elementos, aí o conjunto é chamado de conjunto finito, que não é o caso aqui nosso. Nós não podemos determinar, não sabemos quem é a reticência aqui, tá? Beleza, vamos para o próximo. Para que valores de x se tem y igual a f de x, tem y que é igual a f de x igual a 5. Então, para que a imagem seja 5, olha aqui, quais são os valores de x possível? Imagem 5 está aqui, ó, entre o 4 e o 6 está aqui. Então, quando você arremessa, tem um ponto aqui. Esse ponto tem lá no eixo x valor entre 7 e 8, então lá vai ser 7,5. Continuando, x igual a 5, vai ter outro ponto aqui. Quando você desce aqui no eixo x, vai ser 10,5, está entre 10 e o 11. Quando você continua, vai ter um outro ponto aqui, que vai estar entre 13 e 14, 13,5. Quando você continua, vai ter um outro ponto aqui, que está depois de 14 e antes de 15, então 14,5 são valores aproximados. Então, você vai ter x igual a 7,5, você vai ter x igual a 10,5, x igual a 13,5 e x igual a 14,5. Ou seja, 5, esse 5 aqui, ele é a imagem do 7,5, ele é a imagem do 10,5, ele vai ser a imagem do 13,5 e vai ser a imagem ainda do 14,5. Ok? Então, esses 4 elementos do domínio, todo elemento x a gente chama elemento do domínio, tem como imagem o número 5. Tem imagem comum. F, para quantos valores de x se tem y igual a f de x igual a que 4? Gente, se eu for olhar a função nesse intervalo, olha bem, valores de x para f de x igual a 4. F de x igual a 4, tá aqui, ó, 4. Eu vou ter x igual a 4, e vou ter nesse intervalo aqui infinitos valores, né? É um intervalo, a função constante vai ter infinitos. Depois eu vou ter um outro valor aqui, depois eu vou ter um outro valor aqui e outro valor aqui. São os pontos onde meu y é igual a 4. Então, se eu considerar números reais, eu vou ter infinitos valores, tá? Eu vou ter assim, ó, x pertence ao intervalo de 4 a 7. Nesse intervalo, infinitos valores. Ou, se eu olhar números inteiros, eu vou ter 7 números inteiros. Quem vai ser eles? Ó? O 4, o 5, o 6 descendo aqui na reta x, tá? O 7. Depois, quem vai ser o próximo? O 13. Depois, 14, né? E por último, um valor que está aqui entre 14 e 13, aproximadamente, né? Então, ou seja, infinitos valores, tá? Se eu olhar para os números reais, infinitos. Se eu olhar para os números inteiros, eu vou ter 7 valores inteiros, tá bom? Quantas raízes tem essa função? Raiz é todo o valor de x tal que y é igual a zero, ou f de x é igual a zero. É o zero da função, é onde toca no zero
do eixo y. Então a função vai tocar no zero aqui no próprio zero e vai tocar no zero aqui, ó, no 16. Então essa função tem duas raízes, que é o 0 e o 16. Duas raízes reais, 0 e 16. Tá bom? As duas raízes da função eu posso chamar de x', x duas linhas, se quiser, tá? Próximo, qual é o valor de y para o qual só existe um único x, ou só existe um x, tá ok? F de y é igual a f de x. Então, que valor é esse de y? Vamos lá na função. Todos isso aqui vai ter mais de uma raiz, menos esse 8, ó. O 8 que está aqui, só tem um único x, né? Ou seja, quando o x for 9, meu y é somente 8. Então, qual o valor de x que torna que eu tenho um único y? X igual a 9, tá certo? Então, y vai ser 8 quando o x for igual a 9, só vai ter esse valor. Beleza, turma? Agora sim respondeu a primeira parte do exercício, a questão 1 completa. Agora eu vou explicar para vocês a questão 2. Qual é o conjunto domínio? A gente lê assim, qual é o domínio da função? É a mesma coisa de ler, qual é o conjunto domínio da função a seguir? F de x é igual a 1 dividido por x ao quadrado menos 18x menos 14. Eu quero orientar vocês que parece que no PET, ao passar para o modelo PDF, desconfigurou aqui, o quadrado parece que não ficou aparecendo, mas vocês vão corrigir aí se estiver errado no PET de vocês. F de x é igual a 1 dividido por x ao quadrado menos 18x menos 40. Para essa função existir, domínio é a condição de existência da função. Para que essa função exista, esse denominador aqui tem que ser diferente de zero. Se esse denominador for igual a zero, a função não existe. Tá? Então a condição é que x ao quadrado menos 18x menos 40 seja diferente de zero. E a partir daí eu vou resolver essa desigualdade, tá? Vou resolver como? Eu vou escrever essa expressão como se fosse uma equação do segundo grau e vou achar as raízes. Como é que fica? Vamos ver aqui? Então vai ser da seguinte maneira, quer ver? Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar um pouco. Então eu vou pegar aqui x ao quadrado menos 18x menos 40, diferente de zero. O coeficiente do x ao quadrado é 1. O coeficiente do x à potência 1 é menos 18. O coeficiente do termo independente é menos 40. Eu chamo A de esse coeficiente aqui igual a 1. Esse aqui é o B, que é igual a menos 18. E o termo independente, que não tem x, eu chamo de C, igual a menos 40. E vou usar na forma de Bhaskara. Começando aqui usando a forma do delta, né? Delta, que é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Vou substituir o valor de B, o valor de A e o valor de C. Onde B é menos 18, vem para cá no lugar do B, menos 18 ao quadrado. Como é negativo, vou carregar um parênteses. Menos da fórmula, 4 da fórmula, vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 40. Vou carregar um parênteses também. Toda vez que o número é negativo, eu carrego um parênteses, tá? Carrego o número dentro de um parênteses, quando ele é negativo. Agora é fazer continha. Menos 18 ao quadrado é menos 18 vezes menos 18. Menos vezes menos mais, 18 vezes 18, 324. Menos vezes mais é menos, vezes menos é mais. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 40 é 160. 324 mais 160 vai dar 484. 484 é o valor de delta, tá? A forma é x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Como nesse caso eu estou querendo x diferente de zero, eu vou trocar o igual por diferente. Então aqui é x diferente de menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Troca o valor de b, troca o valor de delta e troca o valor de a. Então vai ficar x diferente, menos a fórmula, o valor de b que é menos 18, mais uma vez eu vou carregar dentro de um parênteses, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 484, dividido por 2 vezes a, que é 1. A é 1. Coeficiente A, nós achamos que é 1. Vamos substituir e fazer conta. Menos vezes menos é mais, então vai ficar x diferente de mais 18, mais aqui não precisa aparecer, mais ou menos, raiz quadrada de 484 é 22, porque 22 vezes 22 é 484,
dividido por 2 vezes 1, 2. Sinal de mais ou de menos é para mim quebrar em duas continhas, uma para me achar uma raiz e outra para me achar outra raiz. A primeira raiz eu vou chamar de x' e vou usar o sinal de mais. 18 mais 22, 18 mais 22 é 40, dividido por 2, 40 dividido por 2, 20. Só que eu não quero igual, eu quero diferente, então eu vou chamar x' diferente de 20. E x duas linhas, eu vou usar o sinal de menos, então é que 18 menos 22 dividido por 2. 18 menos 22 é menos 4, conserva o sinal de menos e faz 22 menos 18, 4 sobre 2. Menos 4 dividido por 2 é menos 2, é x duas linhas. Na verdade é x diferente de menos 2, tá? Não pode esquecer, que eu não quero igual a zero, eu quero diferente. Então esse aqui é um zero da função, esse aqui é outro zero da função, e eu quero os números diferentes. Então agora eu posso escrever o conjunto domínio. O conjunto domínio é todos os números reais menos esses dois elementos, o 20 e o menos 2. Então eu escrevo domínio da função é os números reais é igual ao conjunto R menos o conjunto formado por menos 2 e 20. E aí nós temos o conjunto domínio da função, é a condição de existência da função. Ou seja, essa função só existe para todos os números reais menos esses dois elementos. Tá? Esses dois elementos, se colocar lá, vai dar problema, vai dar zero no denominador e não existe divisão por zero. Turminha, então era isso. Atividade da semana 2. Espero ter ajudado vocês. Que vocês possam fazer uma boa revisão, uma boa correção da atividade de vocês. Bons estudos e fiquem com Deus.